How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. E aí é por isso que a gente tem que fazer o quê? Anotar. Depois eu vou estar enviando o PowerPoint da aula, tá? Vocês cobrem lá, vou colocar no grupo lá. E aí, pessoal, o que isso traz para nós, tá? Isso é tão forte, que a gente esquece. E aí você fala assim, nossa, estudei tanta coisa, não consigo lembrar de quase nada. Já aconteceu isso com você? Às vezes você estudou alguma coisa e depois você falou, nossa, eu li o livro lá, nem lembro mais o que o livro fala. Li o livro todinho. Já aconteceu isso aí? Só que olha como é tremendo você estudar a palavra de Deus, teologia, a palavra de Deus, aprender sobre as grandezas de Deus, aprender a sistemática, as 10 maiores doutrinas da Bíblia, bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, soteriologia, ramartiologia, eclesiologia, angelologia, escatologia bíblica. Parece difícil aprender isso, mas não é. Daqui a pouco vocês vão estar falando isso de cor. Aí, olha como é interessante. Os discípulos chegou lá e falaram, Senhor, aí Jesus já estava anunciando que ele ia morrer. Aí eles ficaram preocupados, como é que a gente vai pregar, como é que vai ser? O que Jesus falou? Olha, quando vocês forem levados diante do tribunal, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, porque eu vos farei lembrar. Olha que texto interessante, olha que passagem interessante, quando o texto diz isso, quando a palavra de Deus fala isso. Jesus não podia ter dito assim, olha, quando vocês forem pregar lá, vocês estiverem diante dos magistrados, diante do tribunal, e vocês forem pregar, forem falar, não fiquem preocupados, porque eu vou revelar para vocês. Jesus não podia falar isso aí? Porque tem uma classe aí de pessoas que não gostam de estudar a palavra de Deus, não gosta da educação bíblica, teológica, não gosta de aprender a palavra de Deus. Eles dizem assim, não, que o meu ministério é revelação. Não tem um pessoal que fala assim, não, irmão, meu ministério é revelação. Que ministério? Não existe ministério da revelação. Revelação é dom, tá? Revelação é dom. Jesus não podia ter dito assim, ó, vou te dar o dom da revelação. Quando você for pregar, eu vou te revelar. Não era mais fácil? Não era mais fácil? Ah, eu vou pregar. Jesus, me revela aí, Senhor. Abre o céu aí. Aí, nem ia precisar estudar. Não ia ser bom assim? Né? Não, mas Deus, Ele quer que nós venhamos meditar, aprender a palavra de Deus. Aí olha que coisa interessante, eu vos farei lembrar. Lembrar o quê? Você só pode lembrar o que você aprendeu. Aí que interessante. Então a gente entra no aspecto pedagógico, em que sentido? Às vezes nós estudamos algo, entramos no campo da teoria para aprender e esquecemos. Porém, tá? Registro de memória existencial. Você não lembra, mas está lá. Está lá. E por incrível que pareça, você já ouviu algumas pessoas dizer assim? É uma falácia, tá, pessoal? É uma falácia. A pessoa chega lá para pregar, eu vou pegar aqui um livro, tá? Só para ilustrar. Aí a pessoa abre aqui, ela fez o esboço, tudo, aquela coisa toda. Aí, quando ela olha aqui, irmãos, Deus mudou tudo aqui, eu fiz até o esboço, só que Deus mudou aqui, eu vou pregar aquilo que Deus revelou aqui. Já viu uma pessoa? Você mesmo já deve ter feito, eu já fiz isso, tá? Quem nunca fez isso, né, pessoal? Isso é uma falácia nossa, é uma forma expressiva, ou melhor dizendo, uma forma de se expressar, tá? Porque, na verdade, tudo que nós vamos falar
Nós já aprendemos, estudamos, ouvimos alguém falar, examinamos. E aí, claro, que se somos movidos pelo Espírito de Deus em uma ministração, às vezes o que nós preparamos ali sentado não é o que condiz com o cenário da igreja no momento que vai ser ministrada a palavra. E aí o que acontece? Se somos guiados pelo Espírito, o Espírito nos leva a outro conhecimento e não aquele que nós preparamos. Porém, esse conhecimento que nós vamos transmitir é aquilo que nós já aprendemos em algum momento. Ninguém vai falar algo que não aprendeu. Nós já ouvimos, já aprendemos, e aí, conforme a necessidade da igreja naquele momento, surge a necessidade do Espírito Santo, através da minha e da sua vida, ministrar de outra forma. Aí nós usamos a expressão, olha, Deus mudou tudo aqui. Né? Me revelou algo novo, eu vou pregar outra mensagem que Deus me revelou. Deus não revelou, Ele te fez lembrar de algo que Ele quer falar com a igreja. Você já aprendeu, já está lá, e Ele quer usar esse conhecimento para transmitir algo à igreja. Deu para entender? Então tá lá, a gente não lembra. Pessoal, olha para o livro. Quem está com a Bíblia aí, com o livro, ó, pega aí a Bíblia. Fecha aí, ó. Fecha assim, ó. Você já viu o pessoal que fala assim, hoje Deus vai falar comigo? Já? Isso aqui é só para distrair. O pessoal fala, Deus vai falar comigo hoje. Aí o que a pessoa faz? Fecha o olho, né? Aí ela abre aqui, aí vai lá, coloca o dedo, abre o olho, aí tá lá assim, repreensão sobre tiro. Ela, não, nesse aqui não. Aí ela fecha, né? Até achar um texto de bênção. Parece a caixa. Ah, Deus é contigo. Aí esse aqui é Deus falando comigo. Aí tinha um rapaz que um dia ele falou assim, Deus, ele queria confirmação, que ele começou a namorar com uma menina. Ele queria namorar, na verdade. E aí ele foi pedir confirmação para Deus. Ele falou, vou falar, Deus vai falar comigo hoje. Aí ele fechou o olho. E aí foi lá e tum! Quando ele colocou aqui, ele abriu o olho. Estava escrito assim, aonde ele colocou o dedo. Naum. Naum. Não, né? Aí ele entendeu que Deus não queria que ele namorasse, porque caiu Naum, tá? É brincadeira, tá? Ó, pega o livro aí, ó. Ó. Isso aqui é um aspecto pedagógico, tá? Falar de aprendizagem. Ó, você vai abrir o livro, abre aí. Agora fecha. Não, mas olha pro livro. O Lucas, Mateus estava olhando. Abre o livro aí. Olha pro livro. Agora fecha. Fala para mim pelo menos a primeira frase do que você abriu aí no livro. Quem consegue lembrar? A primeira frase. Completa. O uso de bom lápis. É? Só isso que estava ali? Não, eu consegui ler. Ah, tá. Só a parte que você conseguiu lembrar. Tá? Olha que interessante, pessoal. Isso aqui, ó, registro de memória existencial, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você presencia, seja um som, seja algo visual, seja um odor, um cheiro de algo, o gosto de alguma coisa, um toque, né, o tato, qualquer coisa que envolva a sua percepção e você consegue sentir, isso é registrado na sua memória. Tá? Você não consegue lembrar, mas é registrado. Quando você abriu esse livro e você olhou, a nossa demora de compreensão não nos deixa ter a percepção com a velocidade do nosso cérebro. Mas quando você abriu e olhou, a sua mente gravou tudo que estava aí. Você não consegue trazer isso para a compreensão na mesma realidade. Mas no seu subconsciente, o seu olho trouxe para a sua memória tudo que estava aí. Você já leu tudo que está aí. Você não consegue absorver, lembrar e transmitir, mas o seu cérebro já leu tudo que está ali. Acredita nisso? Você abriu, olhou, o seu cérebro já leu tudo. Você não consegue raciocinar com a mesma velocidade, mas você já leu. Aí olha que interessante, já pensou se você conseguisse forçar pelo menos mais 5% da sua memória para você melhorar o seu aprendizado? Ia melhorar muita coisa, não ia? Pessoal, eu falei aqui do primeiro homem, não falei? Aí a gente começou a falar de trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E eu não fechei o parênteses, vou fechar agora, tá? Alguns comparam o Deus, né? E façamos o homem, Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quais são as características de Deus? Alguns dizem assim, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele criou o homem com 3 características também.
Corpo, alma e 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Então, o homem, pelo texto bíblico, fica bem claro. Corpo, alma e espírito. Só que o primeiro homem criado por Deus, pega isso, o primeiro homem criado por Deus, ele tinha 100%, não é 99,9%. Era 100% da capacidade da sua memória naquilo que Deus criou. Você quer ver como isso é forte? O que Deus falou para o homem? Você vai dominar sobre tudo? E olha que interessante, quem foi que colocou nome nos animais? Nas árvores, nos peixes e assim por diante? Quem foi? Agora imagina, pessoal, tantas coisas que Deus criou e o homem saiu, ó, você é peixe. Aí peixe, fala o nome de um peixe aí, que tem peixe que eu nem conheço, né? Tilápia, matrichã, sardinha, curvino, e aí vai, né? Agora você imagina Adão lá, você é isso, você é isso, você é isso. Aí olhava para uma árvore, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Aí ele foi, tudo que Deus criou, ele deu nome. Como é que o camarada ia lembrar disso tudo aí? Pessoal, o primeiro homem, tá? Segundo, tem uma matéria chamada Antropologia, que é a doutrina do homem. Nós estudamos tudo isso aí. Mas o primeiro homem, criado por Deus, Adão, ele tinha 100% da sua capacidade. A memória dele trabalhava em 100%. Olha que interessante. Já pensou a capacidade de Adão? Aí depois da queda, claro, né? O homem entrou num estádio como se diz, desintegração em todos os sentidos, tá? A terra passou a ser amaldiçoada, então tudo hoje, você vê que parece que vai diminuindo, né? O homem vivia muito, foi chegando lá 120, diminuiu até os anos de vida. Aí você vê a terra hoje, ela está se deteriorando, tá? Você vê que antigamente o povo vivia até 100 anos. Hoje está chegando aos 80, até isso está diminuindo, vai entrando em um estado de degradação, tá? E a memória do ser humano também. Você quer ver como é? 10 anos atrás. 10? Não, acho que ainda mais 15 anos atrás. Quem lembra da época do tijolão? Tijolão. Mateus nem sabe o que é isso. Aquele celular lá que quando um cara saía na rua, ele colocava um negócio pendurado para mostrar que ele tinha dinheiro, porque só quem tinha dinheiro comprava um. A antena, quando ele puxava, passava de cima da cabeça aqui. E quando ele pegava, parecia isso aqui, Mateus. Ó, o cara fazia isso aqui assim, saía andando na rua assim, ó. Alô? Um negócio gigante na orelha. O pessoal falava assim, é um tijolo. Né? Hoje o pessoal fala assim, é tijolo. Aí você pega o celular hoje, só que naquela época, eu, por exemplo, quando saiu aquele celular Nokia da tela azul, só tinha verde e azul a tela, né? Era colorida verde ou azul, e aí tinha o jogo do paraquedas, né? Foi uma revolução quando saiu aquele Nokia. Eu arrumei um daquele, nem comprei, fiz rolo, aí arrumei um celular daquele. Antes de ter um celular daquele, eu tinha gravado na minha memória, 72 números de celular. Depois do celular, comecei a salvar nos contatos. Hoje, eu não sei o número nem da minha esposa se eu precisar. Já ligar para minha esposa e o celular der pau, tô na roça. Por quê? Porque à medida que as facilidades vão chegando, tecnológicas, nós deixamos de forçar a nossa mente. Quem perde tempo aqui decorando o número do celular? Não, seja sincero. Por que você não força a sua mente memorizando o número do celular? Porque o seu aparelho já faz isso para você, tá? O que é esse dispositivo móvel? É um dispositivo que tem uma memória. E você coloca foto lá, você coloca vídeo, você coloca informações pessoais, você coloca conta de banco. Então, o que é um aparelho celular? É uma memória. Ele é um dispositivo que agrega informações. O que você hoje não consegue fazer, ele faz para você. Então, você não precisa forçar a sua mente. Antigamente, não.
Antigamente era tudo, você vê o estudo hoje, ó, isso aqui, ó, é muito bom, tá? Desligou aqui, nós nem estamos usando, mas isso aqui é muito bom, porque o professor prepara, quando ele chega aqui na sala, ele só vai ler, ó, pessoal, não precisa mais escrever, né? Quantas faculdades hoje não usa mais a escrita, pessoal? Sentar numa mesa e escrever igual tá aqui, daqui a alguns anos vai ser coisa de museu. O pessoal vai na escola aí, é só tablet, né? Até o governo agora tá dando para as crianças, vai para... Eu cheguei lá, vi o meu sobrinho com tablet. Falei, o que é isso aí? É que a escola agora dá tablet para estudar? Daqui uns dias não vai existir mais caderno, tá? Isso é bom? É. Só que isso vai criando na nossa memória uma atrofiação. E o processo de aprendizagem vai ficando menor. Nós estamos estudando pedagogia. Qual que é o foco dessa matéria, pessoal? Essa matéria, ela tem que, tá, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de aprender e a nossa forma de transmitir aquilo que nós aprendemos, vivemos e acreditamos, tá? Você sabe por quê? Pedagogia funciona assim. Eu falei aqui que é de uma forma bem simples. Aluno e professor, não foi? Eu falei outra forma. Teoria e prática, não foi? E a teoria e a prática é relacionada ao meio social. Então, eu aprendo alguma coisa, quando eu saio lá fora, no ônibus, na minha família, no trabalho, em algum lugar, e eu vou transmitir isso, eu estou convivendo no meio social. Então, é teoria e prática no âmbito social. Só que nós estamos vivendo um contexto, vou usar um exemplo. O seu Silvio, ele chegou aqui e disse, eu sou católico. Sim ou não, seu Silvio? Eu nasci católico. Nasci não, né? Católico não, eu nasci ser humano, né? Só que a minha família era católica. Então, quando você nasce em um ambiente cultural, você é colocado num bojo, ou seja, num conjunto de regras que você não conhecia, mas passou a viver, porque você já nasceu ali, sim ou não? Então, por exemplo, quem nasce numa família católica, dificilmente vão ensinar budismo para ele, sim ou não? Você nasceu aqui, a tradição da nossa família é essa. Aí, hoje vou falar do meio evangélico, cristão falando de teologia. Você aceitou Jesus. Aí você foi para uma igreja, no mínimo, tá? Ou tradicional, ou pentecostal, ou neopentecostal. Ou você foi para uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal, que é uma igreja que vem aí, a tradicional é aquela que trabalha só com a leitura da palavra de Deus, tradução, contexto, literal, espiritualidade, mas dentro do contexto. Agora, a ideia do pentecostalismo é o quê? Vem através de um avivamento do mover do Espírito Santo. Então, as igrejas pentecostais, das tradicionais, elas se diferenciam por causa dos dons do Espírito Santo. Então, as igrejas pentecostais, elas dizem que os dons espirituais existem, estão vivos, o Espírito Santo ainda usa as pessoas hoje, que são chamadas de pentecostais. E as neopentecostais? As neopentecostais, elas inovam aí uma série de coisas. Por exemplo, tem uma igreja aí que ela tem aí a presença do anjo ungido dentro da igreja. Você vai para a igreja para ver Jesus ou o anjo ungido? Mas na igreja neopentecostal tem esses movimentos. Um movimento neopentecostal, fala aí. Isso tudo veio no meio neopentecostal, tá? São coisas que acontecem, né? E aí os neopentecostais usam uma expressão dizendo assim, ato profético. Eu creio em ato profético, tá? Eu pulo, eu rodo, se Deus quiser me encher, ele enche. O pessoal até falou, outro dia eu peguei tava pregando na vigília aqui no Varginha, e aí Deus me encheu tanto e eu fui usar uma expressão e fiz uma dinâmica. Nós vamos aprender isso na pedagogia, como usar o ambiente para transmitir um ensinamento. Aí eu peguei, não tinha nada similar, peguei o prato da bateria. E falei assim, irmãos, tem pessoas aqui que não receberam nada de Deus ainda, porque tá assim, ó. Tá com guarda-chuva espiritual. Meu irmão falou, o Tojo é doido. Ficou doido o Tojo. Mas foi uma forma que eu achei ali de dinamizar,
para eles compreenderem o que eu estava falando. Então, assim, eu sou doido, irmão. Sou um teólogo pentecostal doido. Creio nos dons, nas revelações, sou muito didático. Quem me vê dando aula, me vê pregando, fala, é totalmente diferente. O senhor dando aula é bem tranquilo, bem centrado, bem sossegado, bem dinâmico. Agora, pregando, parece que o senhor ficou doido, tá? Porque eu não... ali eu aplico a pregação e é outra coisa. É culto, é adoração. Agora aqui não, aqui é aula, tá? Eu falo em línguas na aula também. Outro dia eu estava em Piruíbe, e quando nós fomos falar ali do contexto do livro de Cantares, depois do livro de Oséias, não aguentei, soltei uma rajada de língua, Deus trouxe um avivamento na sala e foi coisa tremenda. O povo chorou. Então acontece, tem aula que nós vamos pular. Eu peguei uma matéria difícil, porque teologia sacerdotal vocês vieram na quarta. Se você pegar só a roupa do sacerdote, dá para você pregar aí pelo menos umas 10 mensagens, né? Agora, pedagogia, falar de matéria secular já é mais difícil. Então, tem que ter um pouquinho de graça para poder falar. Mas a gente traz isso para o contexto aí, tá? Então, pessoal, olha só. Que horas que é aí, gente? Senão eu acabo perdendo o foco aí. Nós vamos fazer uma pausa, tá? Vou resumir aqui agora para a gente poder dar uma paradinha. Tomar uma água, usar o banheiro, tirar, né, fazer as coisas que são necessárias aí em 20 minutos, para a gente poder retornar, tá? Mas, basicamente, tá? Nós vamos pegar aqui, dentro desses aspectos, tudo que nós precisamos. Então, só para lembrar aqui, antes da gente parar. RMC, Registro de Memória Contínua. RME, Registro de Memória Existencial. E aqui ficou ó. Nós vamos, depois do intervalo, a gente volta e a gente pega isso aí, tá, pessoal? How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million